Esse vírus não nos deixa. Ó, pessoal, pessoalzinho de sala, estou ouvindo. E daqui dá para ouvir vocês falarem. Que joia! Mas eu vou chamar a atenção daqui, tá? Vamos prestar atenção e tirar todas as dúvidas hoje, nada de conversa. Quem mais está aí? Ah, Eduardo está aí? Sim, apareceu. Quem é que está lá atrás aí? Emanuel. Emanuel está lá atrás, vou botar na chamada também. Léo, Pedro. Cadê a Laura? Não está aí, não? Não. Que joia, estou vendo vocês. Camilinha, já chegou? Não. Que galera boa, viu? E o coral maravilhoso. Vamos lá, vamos rezar nosso Pai Nosso primeiro? Vamos para fazer a nossa abertura da nossa aula, que a gente tenha sucesso essa semana, que cada dia, né? Cada dia que passa seja um dia melhor. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrem o fone, todo mundo fazendo um Pai Nosso comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu acho que eu devo ter pulado um pedacinho. Hoje eu estou tensa, né? Hoje, um tempo que eu não pego vocês em aula online, hoje eu estou um pouco tensa, mas tudo bem. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Pedro. Quero falar não, tia. Então vamos abrir o meu livro. Vamos abrir o meu livro na página que eu deixei para vocês. Qual foi a página que eu deixei de exercício para vocês? Deixa eu pegar meu livro. Eu vou dar minha chamada. Vamos lá. Deixa eu botar minha chamada de hoje. Pedro, Maria Clara, Eduardo, Léo, Leonardo, Emanuel. Deixa eu ver agora a Ana Gabriela. A minha secretária, Ana Carolina. Oi, fala de novo, Maria Clara. Ela está olhando a relação dos alunos. Vou fazer isso. Deixa eu ver a Angelina também. Tudo da chamada, Carol. Estou presente. Obrigada, Evelyn. Cadê ali? Vamos ver se Lívia está aí. Cauã Max. Ó, Cauã, hoje está presente na minha aula, Cauã. Você tem faltado muito, meu lindo. Caio Medeiros. Abre o fone, Cauã. Bom dia, Lívia. Bom dia. Deixa eu só pegar a relação. Miguel Vieira. Deixa eu ver quem mais. Presente. Bom dia, Miguel. Yasmin. Tá faltando mais gente. Tá faltando. Bom, vamos lá. Antes da gente terminar a correção do nosso livro, também que é a revisão da matéria, vou fazer revisão também no caderno. Mas deixa eu falar uma coisinha com vocês. O trabalho que eu passei como nota de teste. Quando eu coloquei no trabalho as questões, classifique as orações, que foi que eu ensinei para vocês. Eu ensinei vocês, primeiro, reconhecerem o período. Não foi isso que eu ensinei? Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Para eu classificar todas as minhas orações, eu preciso primeiro descobrir o período. Eu não posso classificar oração coordenada, oração subordinada, se eu não sei classificar, eu não sei localizar. Então, o que eu ensinei a vocês primeiro? Gente, separe as orações, um verbo para cada oração. Completei a ideia da primeira oração? Eu não preciso da segunda oração para entender a primeira? Meu verbo já está ali? Já. Eu posso ter um verbo omisso na segunda oração? Posso.
Então, quando eu não preciso da segunda oração para entender o que a primeira oração está me dizendo, ou vice-versa, eu tenho um período composto por coordenação. Agora, quando eu preciso da segunda oração para entender a primeira, ou vice-versa, eu tenho um período composto por subordinação. Isso tudo eu ensinei a vocês. Primeiro localize o período, para depois classificar. Eu não posso sair classificando, eu acho, eu não tenho eu acho. Eu não posso classificar dessa forma. Eu acho que é subordinada, eu acho que é coordenada. Não. Eu preciso trabalhar as orações antes de classificá-las, porque senão eu vou errar o exercício. Então, eu não aprendi. Não, você aprendeu sim. Eu não sei classificar. Sabe classificar sim. Mas para que haja classificação, eu preciso diferenciar um período do outro. Então, o que aconteceu no meu teste? Lógico que não foram todos, com exceções. Mesmo assim, o pessoal que sabe, assim mesmo, teve questõezinhas que erraram. Como assim? Coloquei subordinada, adverbial temporal. Como você colocou? Você sabe se é adverbial? Ou você pensa que é adverbial? Pensar não vai resolver. O que eu tenho que fazer? Primeiro, descobrir o período. E depois, diante do período que eu descobri, eu vou classificar a minha oração. Então, a primeira oração do trabalho, tudo bem. Eu não preciso da segunda, eu não preciso da... tem 3, 4 orações, não tem problema nenhum. Uma oração não precisa da outra, então eu tenho um período composto por coordenação. Agora, se eu digo assim, vamos colocar, Carol comprou, vírgula, mas não se decidiu a cor. Carol, aí eu pergunto para você, gente, essa frase é correta? Daí ela usou um mais coordenado, mas a Carol comprou. Carol comprou o quê? Ela não falou o que Carol comprou. Eu não completei a ideia. Então, eu fiz uma mistura de períodos aí. Eu não completei a ideia da primeira. Se eu não completei, vai ficar aquele ponto de interrogação para vocês dizer o que a Carol comprou. Vocês não sabem? Como é que eu vou chamar um período desse de coordenado? Não posso. Eu preciso de ajuda. Se eu preciso de ajuda e de auxílio, eu vou ter que buscar na segunda oração. Então, como é que eu faço? Então, eu não tenho um período composto por coordenação. Se eu preciso de ajuda, eu preciso ter um período composto por subordinação. Como é que quem vai me ajudar? Vai ser a segunda oração, vai ser a terceira, vai ser a quarta, que seja. Muitas vezes você está na primeira oração e a tua ajuda para completar a oração principal ou a sindética está no final do período. Eu tenho que completar a ideia. Então, quando eu não completo a ideia de ambas orações, eu tenho um período composto por subordinação. Agora, quando eu tenho ideias completas, eu tenho um período composto por coordenação. Então, não tem bicho de 7 cabeças para a gente aprender orações. Não é difícil aprender. Então, o que faltou para vocês, nesse trabalhinho, vocês tiveram um prazo bom. Eu dei mais de uma semana. Ainda dei oportunidades ainda. O que eu precisava ali? Fazer com calma, com tranquilidade. Se eu dei prazo para vocês, não precisava fazer nada correndo. Eu comecei a fazer ontem e entregar hoje. Não, eu dei prazo. Então, quando eu pedi classifique as orações, se eu não me engano, a questão 9 e a questão 8. Quando eu botei classifique as orações, eu não preciso dizer se é coordenado ou subordinado. É você que tem que me dizer. É você que tem que diferenciar quando é coordenado e quando é subordinado. É você que tem que classificar. Aí botou tudo coordenado. Como tudo coordenado? Então, todas as orações ali são coordenativas? Todas elas, uma não precisa da outra? E mesmo tendo as conjunções subordinadas adverbiais, os conectores, os síndicos, como a gente fala, eu vou botar as conjunções, que é mais prático para vocês. Então, faltou essa atenção. Estamos precisando ter mais atenção. Não é dizer que você não saiba a matéria e eu não consegui aprender. Não. É atenção. Se a gente não tem atenção, não vai resolver. Vocês não vão conseguir aprender nada. Vai ser em matemática, história, geografia, português, inglês, vai ser o que for.
Você sabe, mas não teve atenção, fez tudo errado. As questões práticas ali, eu coloquei, olha só, teve uma questão ali, 3, que eu coloquei 5 classificações. 5. E teve uma letrinha que eu botei 6 classificações. Foi uma pegadinha. Se eu tenho 5 orações, eu só posso ter 5 classificações. Vocês não observaram esse detalhe? Isso é uma pegadinha. Ah, mas a letra que eu marquei tem 6 classificações. Como é que tem 6 classificações se só tem 5 orações? E muita gente marcou com 6 classificações. Se eu tenho 5 orações, eu não posso ter 6 respostas. Eu tenho que ter 5 respostas. Então, era a última, né? Final, eu botei proporcional, botei temporal, eu botei 5 respostas. E teve gente que marcou certinho, mas outros ficaram em dúvida. Gente, é a letra C ou a letra D? Letra C ou letra D? Aí botou 2x. Eu falei, eu não posso aceitar 2 respostas. A letra C tem 6 respostas, a D tem 5. Então, vamos usar a falta de atenção. Né? Aí marcaram que tinham 6 respostas. Mas como é que eu tenho 6? Não sei como é que vocês me armaram mais uma oração e não estava aqui presente. Então, é certos detalhes que tem que prestar atenção. São pegadinhas que a vida prepara para a gente. Tá? É um detalhe, é essa questão que marcaram com 6 respostas e não tem 6 orações. A outra foi a classificação das orações, que botaram tudo coordenado. Ah, tem mais, né? Botaram assim, oração coordenada assindética, hein? Que não tem classificação, só para em assindética. E não precisa, né? Não tem conjunção. Ainda botaram temporal. Coordenada assindética temporal. Quer dizer, falta de atenção. Temporal não tem nas coordenadas. Eu já mostrei isso para vocês. As coordenadas são 5. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Não tem temporal. Temporal é adverbial. É advérbios. De tempo. Aí foram colocando as respostas assim, ó, sem atenção, de qualquer jeito, sem pensarem, tá? Se fizerem isso na minha prova, vão errar as questões. Aí vão dizer assim, ah, mas eu não consegui pegar a matéria. Não, não é você não aprendeu a matéria, você não conseguiu pegar. Vocês estão fazendo tudo sem atenção. Estão fazendo sem atenção. Assim, ah, mas eu não consigo. Professor, eu não consigo fazer. Tenta. Se a gente não tentar, a gente não consegue nada na vida. A gente tem que tentar. Mesmo errando, a gente tem que tentar. Porque é assim que a gente aprende. Ok? Prestem atenção. Quando vocês forem fazer minha prova, está chegando o dia, porque os trabalhinhos foram dados, foi dado mais de uma semana, fizeram muitos alunos fizeram sem atenção alguma, não prestaram atenção no que estavam fazendo, misturaram tudo, e tudo a matéria toda mastigada no caderno. O que não, mesmo tendo algumas orações tudo no livro, eu coloquei tudo explicadinho no caderno. As mesmas coisas, as figuras de linguagem, as nossas figuras, desde quando o meu dinheiro fugiu. Estava lá, meu dinheiro fugiu. Desde quando dinheiro é um ser inanimado? Como é que ele vai fugir? Você está dando atitudes humanas a um ser inanimado? Qual é a figura de linguagem que a gente dá? Atitudes humanas. Todas as nossas atitudes são seres inanimados. Prosopopeia, personificação. Aí me colocaram metáfora. Desde quando é uma comparação subentendida? Falta de quê? De atenção. Viu? Detalhezinhos. Um teste simples, um trabalho que eu dei, que poderia pesquisar até, lógico, você não vai encontrar ele no teu caderno, no teu livro, gramática nenhuma, mas que eu fiz montagem de trabalho, mas falta de atenção. Aí, metáfora. Eu estou comparando o dinheiro com o quê? Gente, já fechou a data de entrega. Só os que botaram no WhatsApp, que eu corrigi pelo WhatsApp, não podem mexer mais em nada. Ainda não entreguei a folha na escola, mas já botou no WhatsApp. Se não botou no WhatsApp, não adianta. Nem adianta entregar. Então, prestem atenção, tá? O dia da prova está chegando. É isso que vocês têm que ter atenção. Bom, vamos lá, que a gente vai fazer revisão hoje de figuras.
de orações, função sintática do C, né? Que é a nossa primeira matéria do nosso módulo 2. Lembram que eu falei para vocês que o C tem N funções? Quando eu falo N funções, 8, 9, 10 funções, então ele tem o C e o Q. São duas conjunções que recebem vários nomes, pronome passivador, indeterminação do sujeito, conjunção condicional, e assim vai. Pronome, pessoal do caso oblíquo, terceira pessoa, ele recebe vários nomes. E cada oração, ele faz a participação dele. Ele deixa, né, uma classificação no caminho. Então, quando eu falei para vocês, a primeira matéria, início do módulo 2, término do módulo 1, continua agente da passiva, continua a função sintática do pronome ser. E o que eu precisava fazer? Analisar o meu ser. Então, eu dei vários itens para vocês colocarem a resposta correta. Então, teve gente que colocou assim, é pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? A frase está na voz reflexiva. Quando você coloca assim, pronome reflexivo, eu não estudei pronome reflexivo. Como você não estudou? Você não estudou voz ativa, passiva e reflexiva? Quando o sujeito pratica a ação, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo? Então, se vem um C ali, que significa terceira pessoa, ele, então eu digo, ele se olhou no espelho. E qual a função sintática desse C aí? Eu não estou falando que ele praticou a ação de olhar ele mesmo, ele sofreu a ação de receber a própria visão. Então, ele praticou e recebeu a ação, então esse C é pronome. Que pronome? Se eu estou em voz reflexiva, ele praticou a ação, voz reflexiva, então, o meu ser vai ser um pronome o quê? Reflexivo. Não tem que pensar duas vezes. Aí, pronome reflexivo, eu coloquei pronome passivador, foram atrás do pronome passivador, e assim foi, teve 4 opções, não prestaram também atenção na função sintática do ser. Então, quando vocês perguntam assim, professora, qual é a matéria da prova? É a matéria do segundo do caderno 2, módulo 2, e toda a matéria trabalhada até agora no caderno. Qual foi a matéria? Orações coordenadas, orações subordinadas, período simples, período composto, oração absoluta, que eu falei que só tem um verbo, ela inicia e encerra com um verbo só, fechou a ideia, então não posso conjugar. Teve gente que pegou, salvei o planeta, período composto, como? Só tem um verbo, salvar. Salvou o quê? O planeta. Olha o objeto direto aí, mas eu só tenho um complemento verbal, eu só tenho um verbo, salvar. Então, eu só tenho um verbo, não tenho complemento, encerrei o período. Que oração é essa, gente? Classifica essa oração para mim. Aí vocês vão pensar, só tem um verbo. Não posso classificar nem período composto, porque período composto são 2 ou mais verbos. Não posso, então, classificar nem coordenado nem subordinado, não tem período composto. Então, é uma oração absoluta. Ou, então, vocês podem colocar período simples. Se você colocar período simples, eu já sei que você sabe que é uma oração absoluta. Né? E teve isso no trabalho. Teve essas orações para vocês classificarem. Vocês ficaram procurando nomes para dar essa oração. E não precisava. Vocês já aprenderam em sala. Então, é isso que a gente precisa, muita atenção. Não podemos fazer nada às cegas, tá? Temos que prestar bastante atenção no que a gente está lendo, fazendo, reler, triler, se for preciso, a própria questão. Bom, vamos lá, deixa eu só botar o Daniel, Lucas Felipe na sala, né, na minha presença. Vamos pegar meu livro primeiro para terminar nessa primeira aula, para a gente vai pegar 2 tempos só de revisão, só de explicações, de tirar dúvidas, tá? Peguei meu livro, a 82, página 93, que é as últimas páginas do nosso módulo 2, que diz assim, é uma atividade de revisão. Então, eles pegaram, assim, todos os exercícios, todos os temas do módulo 2, e prepararam uma atividade de revisão para a gente, né? E nós começamos a corrigir. Aí, o professor só não vai dar revisão, o livro está dando revisão, mas eu vou ter mais revisão hoje. Mas o próprio livro já preparou uma revisão para a gente, tá? Cada módulo, eles colocaram no final uma revisão de toda a matéria trabalhada do livro.
e a gente trabalhou tanto a matéria do livro quanto do caderno, mesmo assim, está tudo na nossa revisão do livro. Mas vamos ter mais revisão hoje, tá? Deixa eu colocar só... deixa eu botar Daniel também. Bom dia, né, Daniel? E o Lucas Felipe que chegou, eu não falei nem... Bom dia, tia. Bom dia para eles, né? Bom dia, meu lindo. Bom, deixa eu ver se eu coloquei só a Bruninha. Também não coloquei Bruna aqui, não. Deixa eu botar a Bruna. Bruna, eu andei perguntando, gente, cadê a Bruna? E Bruna, ultimamente, de vez em quando, eu procuro você, Bruna, porque você falta, né, meu amor? Você às vezes demora para ligar. Na segunda você não estava presente. Bom, viu como é que eu sinto falta? Vamos lá. Vê se eu parei na 93 para mim. Léo, pode ver para mim? Ou o pessoal de casa, Carol. Parei na turma 82, parei na 93. Se eu não me engano, parei na letrinha. E... Foi aí ou na J? 92. 92? Qual a letrinha que eu parei? Na D? C. D. Eu botei aqui 29, dia 29. C de casa. Professora. Fala, amor. Você não anotou o nome de Isaac e Camille, que estão presentes também. Bom dia. Pedro, fala mais alto um pouquinho. Ele disse que você não anotou o nome de Isaac na lista de presença. Você não anotou meu nome, Regina. Nem o meu, nem o de Camille. Camille eu não tô vendo. Eu perguntei por ela. Ela tá lá do outro lado, porque a câmera não pega. Isaac podia ficar na minha frente, né, Isaac? Isaac também se escondeu. A câmera não pega todo mundo. Agora pegou. Oi, Camilinha. E agora vai pegar Isaac. Isaac se esconde no cantinho também. Agora eu não peguei Léo. Agora vai pegar. Peguei Camille, peguei todo mundo. Tia Lorena, como estava? Assim. Ok. Assim, tá ótimo. Estou pegando Camilinha, estou pegando Pedro, Maria Clara, Léo, Emanuel lá atrás. E Eduardo, que se escondeu, acho que do outro lado. Deixa eu botar a Isabela. Viu como é que é? Pessoal de casa, né? Hoje eu também estou em casa, então a gente abre. Isabela. Pronto. Vamos lá, página 92, letra... Bom dia, Isabela. Letra D. Eu marquei a D aqui, tá? Para vocês. C. D. C de casa, gente. C de casa. Parei na C, não respondi não, tem certeza? Não. Vamos lá. Não deu tempo. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Mas vou compartilhar minha telinha aqui para poder ir digitando para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela primeiro. Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Pronto, vou compartilhar a tela para a gente trabalhar. Aí eu vou perder um bocadinho a visão de vocês, que eu não vou ter, tá? E quando a gente compartilha a tela, tanto na escola quanto em casa, eu não consigo pegar a turma. Deixa eu compartilhar. Pronto. Agora vamos lá, vamos à letra C. E toda a revisão, daqui a pouco eu tiro o compartilhamento e vamos fazer revisão também no caderno. Pronto, estou compartilhando com vocês. Agora, eu vou colocar a letra C para vocês, tá? Vou colocar a primeira página, depois eu vou preparar uma atividade aqui junto com vocês. Página 92, que é as folhas finaizinhas do nosso módulo. Letra C. C da nossa questão 1, tá? 1C. Pronto. Aqui diz assim, é sobre o nosso outdoor, né? Nossa propaganda aqui, o anúncio publicitário. Compra e vende-se. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor, fazemos pinturas e reformas. Nós já vimos que a nossa propaganda está em ordem inversa. Serviço de carga de gás, troca de borracha e outros. Peças e assistência técnica, orçamento sem compromisso. Respondemos a que palavras foram abreviadas nesse anúncio classificado. Vimos que foi a palavra service, quer dizer, serviço, e S barra significa sem. A letra A. A B, porque o anunciante de classificados precisam ser objetivos e fazer uso, por vezes, de abreviações. Bom, nós colocamos, porque muitas vezes os classificados apresentam uma forma breve,
como eu já disse para vocês, se você quer botar um anúncio, seja num jornal, numa revista, seja onde for, você tem que escrever o mínimo possível. Porque cada caractere, cada letrinha tem um preço. Então, muitas vezes, você não pode pagar muito caro. Uma frase vai ficar uma fortuna. Então, você tenta resumir através de abreviações, de uma forma que não custe pouco, não custe caro, e que você possa botar o seu anúncio para que outros leitores, outras pessoas possam ver. Tem alguém querendo falar comigo? Tem alguém querendo falar comigo? Tem uma vozinha lá longe, tá? Bom, vamos lá. A letra C, que faltou, então, vocês me falaram que, além da linguagem objetiva e das abreviações, quais outros caracteres podem ser observados nesse anúncio classificado? Olha, ele foi publicado aonde, gente? Está aqui embaixo a propaganda, ó. Compra e vende o estado do Mato Grosso do Sul, jornal, né? Então, o que nós podemos observar nesse classificado aqui, nesse anúncio? Podemos observar que ele foi publicado, vamos colocar publicado, vamos colocar assim, ele foi publicado, é uma maiúscula aí, no jornal, pode ser publicado também em revistas, tá? Vamos colocar com a função de informar. Eu respondi, para mim, eu já tinha respondido essa com vocês, então foi na 8.1. De informar sobre a compra e venda, né? Sobre a compra e venda de um produto. No caso aí, vamos botar prestação de serviço. Compra e venda e prestação de serviço. Eu posso botar aqui, ó, compra, vírgula, venda e prestação de serviço, tá? Vou substituir o I aqui, ó, pela vírgula. Pronto. Vê se vocês têm, ó, quer que aumente a letra ou tá bom? Ok. Regina, Oi, amor. Fala. você colocou ali com a função junto. Não pode. É separado. Obrigada por ter me avisado. Bom, ele foi publicado no jornal com a função de informar sobre a compra, venda e prestação de serviço. Agora tá ok. Coloquem para mim. Falar nisso, olha só. Esse dever foi de casa, né? Foi de casa, foi para segunda-feira que nós começamos a correção. Muitos alunos não fizeram em sala. E continuou para casa. E muita gente nem sequer tentou, né? Muita gente nem tentou fazer. Vamos lá. Escreva o sujeito das formas verbais compra e vende-se. Classifica-o sintaticamente. Então, agora vocês vão lá. Vamos lá procurar quem é o sujeito, né? Vamos lá. Quem compra e quem vende. O que compra, o que vende. Antes do verbo, eu posso fazer a pergunta quem. A minha preferência é o quem. Mas quando eu não tenho resposta, eu vou apelar um pouquinho para o que antes do verbo, tá? O que após verbo é objeto direto. Antes, verbo é sujeito. Então, vamos lá. O que compra, o que vende. Quem compra, quem vende. Aí me dá a entender pessoas, né? Mas eu não tenho resposta. Então, vou para o quê? O que compra, o que vende. Então, vamos lá. Quem é o sujeito? O que eu vou comprar, hein, gente? O que eu vou vender? Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor. Então, quem é o meu sujeito da oração? Está em ordem inversa? Esse enunciado? Esse anúncio publicitário? Está. O sujeito está após predicado, né? O predicado compra e vende câmaras frias, geladeiras. Então, compra o quê? Vende o quê? Aí vocês vão me dar a resposta com objeto direto. Primeira pergunta de sujeito. Depois eu vou para os complementos, tá? Então, vamos colocar câmaras frias, letra D, né? Estou perguntando que é um sujeito. Então, vamos lá. Vou pegar aqui no nosso anunciado
câmaras frias. Vou colocar também geladeiras e freezers. Geladeiras, vírgula, freezer. Vou colocar o balcão também, expositor. Balcão. Deixa eu subir um pouquinho. Expositor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mim. Não. Já está o meu sujeito aqui. Agora, eu pedi o seguinte. Classificar, lógico, o sujeito sintaticamente. Já que eu tenho vários itens, vários núcleos, o núcleo é de que a gente fala, eu falo das câmaras, eu falo da geladeira, eu falo do freezer, eu falo do balcão, tá? Os núcleos do sujeito. Então, expositor não é núcleo, frias também não é núcleo. Então, eu tenho vários núcleos. Então, eu vou chamar de sujeito o quê? Sujeito composto. Ok? Pronto. Cai para vocês. Tudo tem que fazer com calma. Não pode fazer nada correndo. Senão vocês erram tudinho, tá? Bom. Nosso deverzinho de casa já era para estar pronto. Os alunos que fizeram é só corrigir. Não precisa apagar as respostas de vocês. É só completar. Ou, se vocês colocaram algo que não tem nada a ver com a nosso anúncio publicitário, aí vai ter que apagar. Esse sujeito é agente ou paciente? Olha só, matéria de prova, matéria de trabalho. Sujeito ou paciente? Foi dado no módulo 1, início módulo 2, continuação no módulo 2. Sujeito agente, aquele que pratica a ação. Sujeito paciente, é aquele que sofre a ação. Então, eu digo para vocês assim, gente, olha só, nessa propaganda tem sujeito? Tem. Mas tem sujeito agente ou paciente? Não importa se é agente ou paciente, eu tenho sujeito. Tem a partícula C? Tem. Eu vou chamar de pronome. Peraí, mas se ele tem o C, eu vou classificar ele tem sujeito. Agora eu quero saber se é sujeito agente ou paciente. Então, ela está falando em pronome passivador. Voz passiva. Tem o C. Está ali como pronome, então é voz passiva. Então, eu só tenho dois tipos de sujeito na voz passiva. Agente e praticação. Paciente é aquele que sofre a ação. Quem está sofrendo a ação de ser vendido? Será que é a geladeira, é as câmaras, é o balcão que está praticando a ação? Ou alguém que colocou o anúncio ali, alguém que praticou a ação em cima dos nossos objetos? Eu quero uma resposta. Eu quero que você classificou em sujeito composto, tá certo? É sujeito composto. Agora eu quero saber se é a gente, eles que estão praticando a ação, ou se eles estão sofrendo a ação. Alguém pode abrir para responder? Léo, pode responder para mim? Estão sofrendo. Não está vendo, não, Léo? Estão sofrendo. Estão sofrendo. Ah, e você está sofrendo, então é sujeito o quê? Paciente. Ah, obrigada. Tá Paciente. vendo? Então, vamos lá. Sujeito paciente, pois então eles estão sofrendo a ação, né? Pois sofre a ação. Pronto, então eles estão sofrendo a ação. Recebem a ação de ser comprado e serem vendidos. Isso, então eles estão sofrendo a ação expressa pelo verbo. Ok? Pronto. Viu como é que é fácil? Não é difícil. Facílimo. Você diz assim, poxa, eu tenho um sujeito composto. Poxa, eu tenho um sujeito simples. Mas tem uma partícula C no meio da oração? É com ela que eu estou trabalhando, por causa dos verbos? Vender-se. Então, poderiam ser também compram-se, né? Ah, o verbo está compra-se, terceira pessoa. Compra-se, vende-se. Mas não seria a forma correta o compram-se? Como? Você tem sujeito. É um sujeito composto, que você tem vários núcleos. Mas ele é sujeito, sim? É agente ou paciente? Por quê? Porque ele pratica a ação ou ele está sofrendo a ação? E vocês podem me dizer quem sofre a ação? Qual é a função sintática de quem sofre a ação?
num contexto? Vê se vocês lembram. Se ele não é agente, ele é paciente, qual é a função sintática do meu sujeito lá? Sujeito composto, sujeito paciente. Na voz ativa, qual seria a função sintática do meu sujeito composto? Não ouvi. Seria o quê? Qual a função sintática? Não ouvi. Isso aí, que você falou. Não seria um objeto direto? Se não seria um objeto direto, meu sujeito paciente não é objeto direto? Lembra daquele xizinho? Ele comprou 2 camisas. Ele comprou o quê? 2 camisas. Ativa. Ele comprou 2 camisas. Passa para a voz passiva. 2 camisas foram compradas por ele. Quem é o meu objeto direto? 2 camisas. Quem é o meu sujeito paciente? 2 camisas. Quem é meu sujeito agente? Praticação. Ele. Quem é o agente da passiva? Por ele. Continua sendo ele. Só que eu preciso da preposição. Por ele. Esqueceram, gente? Então, quando eu perguntar para vocês quem é meu sujeito paciente, quem é meu sujeito paciente na voz ativa? É o objeto direto. E isso é o complemento verbal. Quem são os complementos verbais? Só tem 2. Objeto direto, objeto indireto. Mas na voz passiva, voz ativa, voz passiva, nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz passiva, nós temos analítica e sintética. Eu preciso de objeto direto, tá? Não quero objeto indireto. Posso ter o objeto indireto na oração, mas eu preciso do direto junto com ele. Mas o verbo ser um verbo transitivo direto e indireto. Só posso trabalhar com objeto direto. Ok? Vamos lá. Então, já me responderam o que eu queria. Em que voz verbal encontra-se as formas compra e vende? Gente, essa matéria também está na nossa prova. Faz parte do módulo 2. Em que voz verbal encontra-se as formas compra e vende-se? Na voz ativa? Tem certeza? Passiva. Obrigada. Porque eles estão. Mas voz passiva o quê? Eles estão praticando. E voz passiva? Voz passiva, analítica ou sintética? Agora eu peguei vocês. Sintética, obrigada. Voz passiva sintética. Tá aí para vocês. Tá vendo? Vamos lá. Página 93. Muito bom. Matériazinha de prova aí, ó. Tá tudo em prova. Página 93. E vocês estão me dando a resposta. Mas aqui o número é... a letrinha G ainda. Faz parte do número 1. Vou subir um pouquinho. Ó, certo seria compram-se, vende-se. Você já tem um se logo aí no vende-se, né? Então, eu tenho uma voz passiva. Ah, mas a voz passiva o que é? Analítica? Voz passiva analítica tem 2 verbos, o auxiliar mais o verbo principal? Não. No meu anúncio publicitário não tem isso, não. Só tem o verbo compra e vende. Cadê o auxiliar? Ser ou estar? Não está aqui, não. Então, eu tenho voz passiva analítica? Não tem. Ah, professora, mas cadê o auxiliar? Eu preciso do auxiliar para a voz passiva analítica. Está comprando, está vendendo, foi comprado, foi vendido. Cadê o auxiliar? Não tem. E cadê o verbo principal no particípio? Comprar e vender. Também não tem. Então, não tem voz passiva analítica. Mas você continuou aqui, com o verbo na terceira pessoa do singular.
E eu teria que ter pelo menos o compra na terceira pessoa do plural. Só que continua o C aqui. Então, eu tenho voz passiva sintética. Ok? Vamos lá, letrinha G. Entre o sujeito e as formas verbais compra e vende-se, há uma inadequação. No caso aí, inadequação, que significa? É para a gente explicar a concordância do verbo, o que eu acabei de falar agora, tá? Que não está adequado. O que isso significa? Inadequação, negação. In, negação. Então, não está adequado, alguma coisa não está batendo com esse anúncio publicitário, foi o que eu falei agora. O verbo vender na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula C e o verbo comprar. Por que não botaram a partícula C? Compra-se e vende-se. Por que não botaram? Esqueceram? Não, foi proposital, né? Para vocês observarem que está entre o sujeito e as formas verbais comprar e vender, há uma inadequação. Quer dizer, não está adequado. Qual é essa inadequação? Vamos explicar? Então, a falta, vamos botar de concordância, né? Vamos colocar o que eu falei do verbo, a falta de concordância, já que eu tenho um sujeito composto, eu teria que ter um verbo também no plural, concordando com o meu sujeito, né? Mesmo sendo sujeito paciente, tá? A forma concordância verbal. Ponto. Aí eu vou colocar também que... não vou botar ponto aqui não, vou botar vírgula, comprar, no caso, compra e vende-se, tá? Você respeita o verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito a que se refere, ou você coloca também ele no plural, concordando com o sujeito a que se refere. Não vamos esquecer disso. Vende-se casas. Alguém está vendendo casas. Casa, vende-se o quê? Casas. Casas são vendidas. Aí vocês estão na voz passiva sintética. Eu passei para a voz passiva analítica. Vende-se. O verbo tem que se manter na terceira pessoa do singular? Tem. Mesmo casas estando no plural? Sim. Quem ouve na voz ativa? Vende-se casas. Casas são vendidas. Agora passa para a passiva. Casas são vendidas. Sujeito paciente. O verbo concorda com o sujeito a que se refere. Nesse caso que eu falei, vende-se casas, eu não sei quem pratica a ação de vender. Então, você tem um sujeito indeterminado nessa oração. O sujeito indeterminado, qual é a regrinha? Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C, ou na terceira pessoa do plural, sem partícula C. Para ser índice de indeterminação do sujeito. A função sintática do C. Vocês lembram disso? Tá? Então, vamos lá. Verbo comprar e vender, no caso aí, não concordam com o sujeito a que se refere, tá? Aí você pode colocar, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Pode colocar com as palavrinhas de vocês com o sujeito, vamos botar que se refere com o sujeito composto. Para ficar mais explicadinho. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Não, só explicação mesmo. Eles estão no singular. Pronto. Agora, deixa eu ver se eu preciso colocar... Faltou a partícula passivadora, quando eu falei para vocês que faltou a partícula passivadora, não compra, né? Mas tudo bem, mas você já sabe que está faltando a partícula ali. Então, é compra-se e vende-se, né? Mas eu posso colocar também, se vocês quiserem, aqui, ó. E falta, vou botar na nossa conta aqui, e falta a partícula passivadora no verbo comprar. Pronto. O certo seria compra-se e vende-se. Tá? Pronto. Vou ter até mais explicações do que devia. Tá aqui.
para vocês. Então, é isso que a gente tem que observar. A concordância. Lembra que eu falei para vocês, gente, tem a concordância do verbo com o sujeito. Tem também a concordância nominal, que é o nome, né, o substantivo. Mas muitas vezes a palavra substantivada, concordando também. Deixa eu ver quem é que está chegando aí para gente. Deixa eu ver quem é meu atrasadinho. Ah, é Brian. Pronto. Bom dia, Brian. Pronto. E dessa sequência, ainda falta aí. E não, tem bastante, vai até a J. Vamos lá. Reescreva o título do classificado, adequando a norma estudada na seção sobre voz passiva analítica e sintética. Agora vocês... Fala, meu amor. Alguém quer falar comigo? Não, nada, eu quero te perguntar uma coisa. Você pode explicar de novo sobre índice de indeterminação do sujeito e partícula passivadora? Posso, filho, posso. Deixa eu só acabar de completar aqui, que eu volto lá na voz passiva. Vou voltar aqui, vou aproveitar, vou botar exemplos aqui. Presta atenção, depois eu apago. Vamos prestar atenção, então, antes de eu responder a H. É matéria de prova também. Deixa eu dar um espaçozinho aqui melhor. Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar esses dois exemplos, tá? Vamos colocar assim. Compra-se, compra e vende-se. Pronto, tá aqui. Se eu tenho um objeto direto, eu vou botar. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Compra e vende. E vende-se. Vamos colocar geladeira. Estou mudando até o anúncio, tá? Freezers. Vamos colocar 2 exemplos. Vamos pegar até que tem mais aqui. Vamos pegar só isso. E outros. Pronto. Vamos colocar, pronto, compra e vende-se geladeiras, freezers e outros. Bom, eu te dei uma oração. Quem é o sujeito da oração? Vamos lá, eu quero o sujeito. Sujeito é quem pratica a ação. Na classificação gramatical, você tem lá sujeito e predicado, você vai tirar quem pratica a ação. Mas não podemos esquecer que, além do sujeito simples, composto, desinencial ou oculto, como vocês queiram, mas já falei para vocês sobre a desinência do verbo. Indeterminado, ele tem a classificação dentro da gramática. Ah, mas como é que a senhora fala em sujeito? Agente e sujeito paciente. Eu já tenho dentro da gramática, mas embutido aonde? Nas vozes verbais. Ele não vem na gramática como sujeito agente, como sujeito paciente. Vem dentro das vozes verbais. Na matéria de vozes verbais, você tem lá sujeito. O mesmo sujeito que você trabalha lá na gramática simples, composto, você tem dentro das vozes verbais. Então, se eu tenho o pronome apassivador se, eu já falei que você tem várias funções, tem 9 funções, nós trabalhamos 2, já estamos trabalhando a terceira, que agora já está entrando em orações condicionais, né? Então, quando nós trabalhamos índice de indeterminação do sujeito e pronome passivador, professora, quando é que eu sei que é índice de indeterminação do sujeito? Quando ele é sujeito indeterminado. Eu digo assim, vende-se geladeira. Ó. Quem vende geladeira? Você não sabe quem pratica a ação, você sabe? Você não sabe. Você não sabe quem pratica a ação. Se eu não sei quem pratica a ação, qual é a função sintática de geladeiras? Vende-se... O quê? Eu vou responder. Geladeira. Vende-se o quê? Geladeira. Só geladeira? Não. Vende-se também freezer. Etc. Outros significa o quê? Outras coisas, também que entram como sujeito. Quando eu não sei quem pratica a ação de vender a geladeira, pode ser um comércio, pode ser uma pessoa, eu tenho sujeito indeterminado. Então, este se, que aí está, esse sezinho aqui, eu vou chamar
de índice de indeterminação do sujeito. Mas como é que a senhora vai chamar de índice de indeterminação do sujeito? A senhora não sabe quem praticou a ação, sujeito indeterminado, mas só tem objeto direto. Ah, tenho. Objeto direto, você me lembrou bem. Então, pergunta o que de objeto direto? Vende-se o quê? Resposta. Já está aqui no quadro. Geladeira, freezer, etc. Então, este C que aqui está, ele não vai receber o nome de índice de indeterminação do sujeito quando eu passar para a voz passiva. Vende-se geladeira, eu tenho objeto direto. Se eu tenho objeto direto, eu tenho uma voz ativa aqui. As únicas vozes que eu posso passar, que é a voz passiva sintética, para a voz passiva analítica, ou da analítica para a sintética. Quando você sabe muito, até da sintética dá para passar direto para a ativa, tá? Mas não é assim que eu gosto. Eu gosto de ir passando aos poucos, vocês vão aprendendo aos poucos. Professora, só tem objeto direto. Então, como é que a senhora me dá sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito, com objeto direto? Não. Então, não posso te dar essa função. Vamos inverter primeiro? Vamos passar para a voz passiva? Vende-se o quê? Geladeira. Então, geladeira, vírgula, freezer, vamos colocar e outros. Preciso do auxiliar ser ou estar, de preferência o ser. Quando o ser não fecha, a gente usa o verbo estar. São sujeito composto. Vou pegar o verbo vender, vou trabalhar o verbo vender, só posso trabalhar no particípio, tá? Vou passar o verbo vender para o particípio. Vou colocar aqui, ó, vendidos, geladeira, freezer e outros são vendidos. Pronto. Passei para a voz passiva, analítica. Por que analítica? Porque eu usei auxiliar. Ser ou estar, tá aqui. Coloquei o verbo vender no particípio. Então, eu tenho uma voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Pronto. Deixa eu ver quem que está entrando. Miguel Francisco. Voltando lá. Voz passiva analítica. Porque eu tenho objeto direto, eu tenho sujeito na oração, eu tenho um pronome ser, que eu vou chamar de pronome ser. Então, preste atenção. Eu não tenho, na voz passiva analítica, sujeito indeterminado. Não tenho sujeito indeterminado. Por que eu não tenho sujeito indeterminado? Porque o ser não é índice de indeterminação do sujeito. Desde o momento em que eu tenho objeto direto, eu vou passar a minha oração, que está na voz passiva sintética, eu vou passar para a voz passiva analítica, para me dar, com certeza, a função sintática do ser. Então, vamos lá. Então, voz passiva analítica. Geladeira, freezer, e outros são vendidos. Pronto, passei para a voz passiva analítica. Então, eu estava em que voz? Voz passiva sintética. Vende-se o quê? Geladeira. Cadê o agente da passiva, professora? Só vamos botar um agente da passiva aqui nessa oração, não? Geladeira e freezer e outros são vendidos por quem? Por quem? Não tem quem vendeu, não? Não. Eu não sei quem fez a ação de vender. Então, eu não posso botar o sujeito aqui. Então, qual é a função sintática desse ser? Pronome passivador. Então, ele não é índice de indeterminação do sujeito? Não. Não, porque eu tenho objeto direto. Então, quem é o meu sujeito da oração? Geladeira, freezers e outros. Sujeito paciente. Vamos classificar, dentro de uma gramática, sujeito composto. E qual é o outro nome que a senhora pode dar a esse sujeito composto? Sujeito paciente. Por quê? Porque fazem parte, tá, da função sintática do objeto direto da voz ativa. Cadê a voz ativa? Além de ter um pronome passivador, cadê a voz ativa? A senhora não tem
o sujeito, quem praticou a ação? A gente. Então, eu tenho uma voz passiva aqui, ó. Que voz é essa? É ativa, é passiva, ou é a voz passiva analítica, ou é a voz reflexiva? Ah, você vai dizer que é voz ativa? Não, eu vou dizer que é uma voz passiva sintética. Não tem sujeito, não tem o agente, quem praticou a ação, mas eu tenho aí, se eu der como voz, sujeito indeterminado, ele está escondido quem praticou a ação. Não sei quem foi. Mas vamos passar então, vamos ver quem pratica a ação. A geladeira está sofrendo a ação. Geladeira, freezer, todo esse material está sofrendo a ação. Então, são sujeito paciente. Eu não tenho sujeito agente nessa oração. Então, o que eu vou dizer? Que é uma voz passiva sintética. E assim eu vou trabalhando. Então pode dar outro exemplo? Antes de eu colocar a outra próxima resposta. Vamos colocar uma outra frase aqui. Vamos colocar... Vamos tentar essa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fechar essa. Vem assim na cabeça, vamos tentar. Regina lembrou. Vamos colocar de vocês. Vamos colocar hoje. Vou colocar outra, tá? Eu quero que vocês analisem essa oração. Ver se você consegue passar para mim. Vou botar Laura. Eu quero que vocês analisem essa oração. Essa daqui. Vamos dar mais espaço para ela. Vou colocar duas, tá? Vê se a regência está certinha. Quem lembra de alguma coisa ou lembra de alguém. A Regina lembrou de vocês hoje. Vou dar outra, tá? Vamos botar meu amigo Pedro. Comprou. Vamos botar uma blusa. Professora, Vamos botar... Oi. você escreveu errado ali, ó. Regina lembrou. Tem que ter um no final lá. Pedro, eu tô indo aí na sala para você me falar. Peraí. Fala de novo. Ô, professora, você escreveu, lembrou errado. Faltou o último. Voltou o. Mas engraçado, né? Lembrou. Pronto. Pedro comprou uma blusa para... Já, Pedro. Agora você passa para mim, por favor, as duas. Vai, Pedro. Eu quero que você passe para a voz passiva. Eu botei na voz passiva, botei na voz ativa. Passa para a voz passiva, analítica e sintética. Você comprou. Quer que eu passe, professora? Tia, deixa ele andar, ele tá pedindo para mim. Vai, Léo. Vai, que aí Pedro aprende com você. Vai. É para passar as duas frases para voz ativa? Olha só, você está na voz ativa. Tá, Eu quero que você passe para passiva e passiva analítica e sintética. Vocês foram lembrados por Regina hoje. Soou mal, hein? Léo. Léo, tá certo o que você fez aí na primeira? Vocês foram lembrados hoje por Regina. Hoje vocês foram lembrados por Regina? Tá certo? Hoje Regina lembrou de você? Tá certo? Vamos prestar atenção? Tem alguma coisa errada nessa oração. Na primeira. Estamos analisando primeiro a primeira oração. Vamos ver quem descobre o erro. Vai, Miguel. Vai, Léo. Pensando Oi, aqui. Regina, vocês foram lembrados hoje?
Tem alguma coisa errada nessa oração. Quero que alguém descubra para mim. Olha só. Criei as duas orações. Presta atenção. Vocês me deram o verbo lembrar. Eu coloquei o verbo lembrar. Cadê o objeto direto? Indireto? Indireto é de vocês. Ah, Direto não tem, não. direto não tem, mas indireto tem. É, Lembrou de quem? de vocês. Então, indireto eu tenho. Indireto eu tenho. Eu posso transformar em voz passiva analítica e sintética com objeto indireto? Não. Então, como é que vocês passaram para voz passiva? Pode me responder, Léo? Quem lembrou de vocês hoje? Se você passou para voz passiva, como é que você passou com objeto indireto? Você não pode. Cadê o objeto direto? Não tem. Você não tem objeto direto, como é que você vai passar? Então, eu não posso passar para voz passiva, nem analítica, nem sintética. Deixa nativa. Objeto indireto eu não posso passar para voz. Eu posso tê-lo na oração, mas eu preciso do direto também. Vamos para a segunda. Olha só a segunda oração, presta atenção. Totalmente diferente da primeira. Pedro comprou o quê? Uma blusa. Objeto direto. Uma blusa, não, foi comprada por Pedro. Vamos botar aqui embaixo uma blusa. Vou botar objeto direto. Então, agora só, se eu tenho um objeto direto, eu posso transformar em voz passiva? Pode. Ah, agora sim. Agora você me respondeu o que eu queria. Vamos lá, eu vou colocar até com letrinha diferente, vou passar um tracinho. Pronto, objeto direto. Agora, eu tenho objeto indireto também? Tem direto e direto. Ok. Pedro comprou o quê? Uma blusa. Para quem? Para a Regina. Então, vamos colocar esse aqui para a Regina como objeto que indireto. Vamos passar um tracinho aqui. Agora sim. Então, vocês estavam na primeira oração, estavam totalmente errados. Estavam perdidos na primeira oração. Acharam que poderiam, vamos botar o objeto indireto para cá. Passar também, tá vendo como é que vocês não prestaram atenção? Um detalhe que eu sempre aviso, eu sempre falo, bato sempre na mesma tecla. Se não tem objeto direto, eu não tenho voz passiva analítica, nem sintética. Só com objeto indireto, não posso fazer as vozes verbais, vai ficar só nativa. É um detalhe que tem que prestar atenção, gente, está na prova. Então, eu preciso do objeto que indireto. Posso ter os dois? Posso. Mas eu posso ter só um indireto? Não. Então, a primeira oração não tem como passar para vozes. Nem analítica, nem sintética. Agora, a segunda oração eu posso. Por quê? Porque a minha chave está aqui, ó. Ó, a minha chave aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó, meu objeto direto, eu não posso esquecer. Ele que vai me comandar nas vozes verbais, tá? Não é o indireto, e sim o direto. Então, agora vocês vão passar como o Léo passou direto. Vamos lá, Léo. Espera aí, deixa que eu vou anotar aqui. Gabriel. Vamos lá, Léo, você vai digitar para mim? Deixa eu só botar Gabriel aqui e Laura. Ô, professora, não tem Gabriel na nossa sala, não. Gabriel Ribeiro? Não. E que Gabriel, então? Como é que eu botei Gabriel? Espera aí. Tia Gabriel Ribeiro é da 81. É da 81. Mas o nome de quem entrou aqui foi esse. Vou parar só um minutinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ele deve ter entrado errado. Eu acho que sim. Carolina, Daniel. Será que ele entrou e saiu? Já saiu? Mas ele se entrou errado, ele sai rapidinho. Às vezes ele viu que entrou errado e saiu. É. Ele ainda tá aqui pra mim. Gabriel tá aqui. Gabriel, abre o fone. Já saiu. Gabriel Não Brandão. saiu, não. Aqui, ele ainda tá aqui. Já saiu.
Ah, não saiu, não saiu, não. Aí o cabelinho azul ali. Quem foi que saiu, pô? Oi. Você que falou que ele saiu. Vamos lá. Esse foi o Brandão, é da 81. Gabriel. Não quer descer um pouco, não, parceiro. Tô aprendendo. Para que discussão? Gabriel, abre o fone. Ele abre. Se ele for da 81, ele abre. Ele abre. Professor, eu entrei em sala errada. Agora é crime de aula, hein? Bom, depois eu pergunto a ele, mas eu acho que é. Mas... Vamos lá, gente. Mas acho que é Gabriel Brandão. Vamos lá. Mas o Gilberto também tá por trás, ele sabe muito bem. Vamos lá, gente. Vamos continuar a compartilhar lá para tirar as dúvidas de Léo. Não só de Léo, não. De vários alunos, né? Estão pedindo. Olha, eu interrompi de novo. Pronto. Vamos lá. Então, o Léo, agora passa para o colega que está com dúvidas, passa para a voz passiva analítica. Professora, eu não consigo ver sua tela. Não está visualizando, não? Não, Tá tudo preto. tá tudo preto a compartilhação. Para de compartilhar e compartilha de novo. Espera aí. Vou parar de novo e vou voltar, hein? Parar a apresentação. Vou entrar de novo, não pode ficar escuro para vocês, não. A tela inteira. Agora vocês vão ver se tá. E agora? Tá? Foi? Ok. Então vamos lá. Qualquer coisa me avisem. Passa, Léo, para mim. Uma blusa foi comprada por Regina. Ô, Pedro. Por Regina. Não, por Pedro. Perdão. Olha só, posso passar 2 métodos, então. Então, vamos lá. Uma blusa. Forma mais correta, tá? Para, num caso. Bom dia, professora Regina. Bom dia, Gilbert. Quem é esse Gabriel B que entrou na 82? Calma aí que deu mau contato aqui na minha caixa, que eu não estou te ouvindo. Ele já está na sala, né, pessoal? Vê se é da 81 que entrou errado. Sim, eu acho que é da 81. Eu acho que ele entrou errado. É isso aqui, Léo? Uma blusa para a Regina foi comprada por Pedro. Vamos colocar da outra forma que você falou também. Uma blusa foi comprada por Pedro para a Regina. Pedro para a Regina. Tá certo? Eu posso ficar com as duas? Eu posso. Então eu acertei? Acertou. Você sabe por que você acertou? Deixa eu te falar por quê. Uma blusa para a Regina foi comprada por Pedro. Uma blusa foi comprada por Pedro para a Regina. Todas as duas estão corretas. Porque o objeto indireto, o Gilberto entrou para falar e não falou. Deixa eu falar agora, então, deixa eu te atrapalhar. Vai. Tem um aluno na aula aí que é da outra turma, Gabriel B, é isso mesmo? É, ele entrou aqui. É Gabriel Brandão. Então, Eu falei... ele ainda tá na aula? Tá aqui. Pra mim tá parecendo que ele tá aqui. Ele tá aqui, sim. Ele entrou, eu falei, Gabriel, abre o fone. Ele não abriu, não quis abrir. Eu falei, acho que é o Brandão. Ele é da 82, ele é da 81. É, eu vou remover ele aqui para ele entrar na outra. Vou remover. Aqui. Ok. Abraço. Valeu, boa aula. Obrigado, mano. Então, vamos lá, Léo, olha só. Presta atenção, sabe o objeto indireto? Esse objeto indireto aqui, ele não vai ser usado, ele vai ser usado na oração só para completar o sentido da oração.
Mas eu não vou trabalhar com ele, não. Tá escutando, Léo? Léo? Sim, sim. Porque o objeto indireto, ele pode ser colocado em qualquer lugar, contanto que dê sentido à oração. Eu preciso do objeto direto para assumir a posição do sujeito. Então, eu tenho sujeito paciente? Tenho. Eu tenho um sujeito simples, uma blusa, sujeito simples, mas também sujeito paciente. Eu tenho voz passiva analítica na primeira, voz passiva analítica na segunda. E agora? Passa para a voz passiva sintética. Alguém sabe passar? As meninas também? Passa para a voz passiva sintética para mim. Alguém sabe? Vamos pegar o verbo. Comprar. Tá? Comprou-se uma blusa para a Regina. Essa foi boa, Léo. Comprou-se Comprou-se uma blusa para a Regina. uma blusa. Para a Regina. Agora, olha só. Vou colocar para a Regina. Por que eu vou colocar? Porque para a Regina não é agente da passiva. Agente da passiva, eu vou chamar por Pedro. Quem é meu agente da passiva? Pedro. Por Pedro. O agente da passiva precisa da preposição. Ou da combinação da preposição per mais o, pelo. Per mais a, pela. Então, meu agente da passiva, eu vou chamar por Pedro. Ok? Então eu posso usar para a Regina. Porque para a Regina não é agente da passiva. Agente da passiva é por Pedro. Entenderam? Entenderam? Então, o certo é comprou-se uma blusa por Pedro? Não. Eu não posso botar voz passiva sintética. Meu agente da passiva some. E seria meu sujeito agente na oração ativa. Como é que é a voz ativa? A voz ativa está aqui. Deixa eu voltar à voz ativa. Entramos nesse assunto que o colega estava com dúvidas. Ó, voz ativa. Pedro comprou uma blusa para a Regina. Voz ativa, sujeito simples. Predicado, comprou uma blusa para a Regina. Complementos verbais. Uma blusa, objeto direto. Para quem? Para a Regina, objeto indireto. Função sintática, vamos lá. Pedro, sujeito simples. Predicado verbal, comprou uma blusa para a Regina. Verbo significativo de ação com complementos verbais. Tanto objeto direto quanto objeto indireto. Agora, você vai pegar essa frase, vai passar para a voz passiva analítica. A voz passiva se divide em duas, analítica e sintética. Eu quero as duas. Mas como é que eu vou fazer as duas? Então, vamos lá. Eu vou pegar o Pedro, vou colocar no lugar de uma blusa. O Pedro só vai poder assumir a posição do objeto direto, não a posição do objeto indireto. Pedro vai assumir a posição do objeto direto, porque eu vou trocar de lugar. Eu vou botar uma blusa no lugar de Pedro e Pedro no lugar de uma blusa. Tá? A professora, se eu botar Pedro no lugar de uma blusa, quem vai ser o objeto direto é Pedro? Não. Ele não vai mudar a função dele de sujeito. Se ele já é sujeito na ativa, ele vai ser sujeito agente na passiva. Sujeito agente na passiva é quem pratica a ação. Quem comprou? Quem praticou a ação de ir na loja comprar a blusa? Pedro. Pedro praticou a ação. Quem recebeu a ação de sair da loja e vir para a casa dele? A blusa. Sofreu a ação. Então, eu tenho sujeito agente simples. Sujeito paciente simples. Então, eu tenho que trocar de lugar com Pedro. Então, vamos lá. O que eu fiz? Coloquei uma blusa no lugar do Pedro. Está aqui. Vou passar até a oração de cima para baixo. Espera aí. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas essa matéria já foi dada, mas eu sei que muita gente tem dificuldade, já passei.
Vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, olha só. Tirei o Pedro, que é a voz ativa, a posição dele de sujeito simples, agente. Coloquei a blusa no lugar dele. Uma blusa. E peguei o verbo comprar, vou botar no particípio. É a única conjugação, tá, gente? Esse aqui é nominal. Nós temos modo indicativo, é o modo, nós vamos, as formas nominais, tá? Que é o gerúndio, particípio e infinitivo. Então, vamos lá. É o único verbo que eu posso botar concordando com o sujeito, tanto no feminino quanto no masculino, singular ou plural, é o particípio. Gerúndio não, nem infinitivo. Só o particípio. Então, é ele que vai fazer a voz passiva para mim. Então, eu coloquei uma blusa no lugar do Pedro. Coloquei o Pedro no final da frase, no lugar de uma blusa. Então, eu coloquei uma blusa. Foi comprada, porque o Pedro praticou a ação e não está praticando nesse momento. Ele comprou. Então, ele botou no pretérito perfeito. Ele comprou, ele já praticou a ação de comprar. Então, comprou, compraste, comprou. Então, ele usou o pretérito perfeito do indicativo. Se ele usou o pretérito perfeito, o verbo auxiliar ser ou estar vai ter que se encontrar também no pretérito perfeito. Não posso colocar o tempo que eu quero, nem que soar melhor para os meus tímpanos. Eu tenho que usar de acordo com a voz ativa. Então, ele vai para o particípio? Não. Vai para o particípio o verbo comprar. E o auxiliar vai ficar no pretérito perfeito. Só que blusa é uma palavra feminina. Então, eu não posso botar uma blusa foi comprado por Pedro. Não posso. Eu tenho que usar comprada, por quê? Porque ela que sofreu a ação, é blusa feminina. Então, comprada. Então, uma blusa foi comprada por Pedro. E por onde entra para a Regina? Para a Regina é objeto indireto. Eu não vou trabalhar com ela na voz passiva, sintética, nem analítica. Mas também não posso jogar no lixo. Então, eu posso usar tanto dentro do sujeito, que é o paciente, como eu posso usar também após o agente da passiva. Pedro, por ser sujeito agente, ele que praticou a ação, ele recebe um nome muito especial na voz passiva analítica. E qual o nome que ele recebe? Agente da passiva. Por que agente? É aquele que praticou a ação. Então, ele que praticou a ação toda dentro da oração. Então, ele praticou a ação de comprar a blusa. Então, eu vou chamar ele de agente da passiva. Então, como é que eu faria uma função sintática dessa oração? Sujeito paciente, uma blusa. Predicado, foi comprada por Pedro. Como foi comprada? Não, eu não posso botar Pedro no predicado. Pode deixar ele no predicado, ele passou por lugar do objeto direto. Agora, como é que eu vou classificar? Agente da passiva, função sintática, por Pedro. Agente da passiva. Predicado, aí núcleo do predicado, vai ser sempre o verbo principal, comprar. Comprada. Objeto indireto para a Regina. Mas não vai. Ela não funciona, para a Regina não vai funcionar como voz dentro, né, fazendo todo o papel principal dentro da voz passiva. É uma blusa. Então, uma blusa para a Regina foi comprada por Pedro. Agora eu posso inverter. Uma blusa foi comprada por Pedro para a Regina. Todas as duas formas estão corretas. Porque eu andei, né, circulei dentro da oração com um objeto indireto. Eu não posso jogar na lixeira, mas eu posso andar com ele dentro da oração, contanto que ele soa, né, tem a função dentro da... Soa bem para os meus tímpanos. Fala, quem está falando? Vamos voltar ao nosso exercício? Quem me pediu uma explicação dessa matéria? Ah, faltou passar para a voz passiva sintética. Quem me pediu explicação dessa matéria? Abre o fone. Vê se quando você... Fui eu. Conseguiu pegar alguma coisa? Conseguiu aprender? Consegui, mas eu não sei quando se vê se é o agente da passiva. Olha só, presta atenção. Me dá seu nome, porque eu estou sem visão da tela. Leonardo. Professor. Ah, é Léo. Ô, Léo, eu pensei que você já soubesse essa matéria de trás para frente, Léo. Não, sei não. Tua vozinha está longe. Olha só, Léo. Não sei não. Olha só, eu vou dizer assim, Leonardo comanda a sala. Quem é?
Leonardo comanda a sala. Quem é que está comandando a sala aí? Leonardo. Quem é o personagem A sala já vai principal estar dessa sala destruída. hoje? Quem é o personagem principal da sala hoje? Leonardo. Leonardo. Se é ele que está comandando a sala, o personagem principal hoje é Leonardo. Quem é meu sujeito? Leonardo. Leonardo. Vou fazer a pergunta, Isaac. Quem comanda a sala? Leonardo. Quem é o sujeito da sala? Leonardo. Quantos núcleos eu tenho? É só Leonardo ou tem mais alguém comandando a sala com ele? Só Leonardo. Só Leonardo. Sujeito simples. Leonardo. Predicado. Comanda a sala. Verbo comandar. Quem comanda a sala? Quem pratica a ação de comandar? Leonardo. Quem é meu agente da passiva se eu passar para a voz passiva analítica? Leonardo. Você sabe por que você vai ser meu agente da passiva, Léo? Se eu passar para a voz passiva analítica? Porque você tem objeto direto. Sem querer, eu criei uma frase rápida, nem observei se eu tinha botado o objeto direto ou não, mas encaixou direitinho. Leonardo comanda o quê? A sala. Objeto direto. Quem comanda, comanda alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, Leonardo comanda o quê? A sala. Quem é o meu sujeito agente que pratica a ação de comandar? Leonardo. Quem vai ser meu agente da passiva? Leonardo. Leonardo. O próprio Leonardo que pratica a ação vai ser chamado de agente da passiva. Só tem um detalhe. Você tem que botar a preposição antes de Leonardo. Então, como é que ficaria a voz passiva? Vamos passar essa frase para voz passiva sintética e voz passiva analítica? Olha, eu tenho que passar... aqui eu já passei, né? Então, peraí. Vamos passar para a voz passiva? Quem pratica a ação é Léo, então, Léo comanda a sala. Então, objeto direto, a sala. Vou passar o objeto direto para o lugar de Léo, tá? Vamos botar um auxiliar? Comanda. Eu comando, tu comandas, ele comanda. Presente do indicativo. Então, no caso, ela, que é a sala, é comandada, também está no feminino a sala, é comandada. Quem é meu agente da passiva? É o meu sujeito agente. Por Léo. Leonardo. Ponto. A sala é comandada por Leonardo. A sala, sujeito paciente, passou para o sujeito paciente agora da oração. Leonardo, você não é mais meu sujeito da oração. Você agora recebeu outro título, agente da passiva. E quem então, professor, é o sujeito da oração? A sala. E como é que a senhora vai classificar a sala? Sujeito simples e sujeito paciente. Tanto é sujeito simples quanto sujeito paciente. Então, essa frase está na voz passiva analítica? Sim. 2 verbos. Um auxiliar. É auxiliar, o verbo ser. Comanda está no particípio. E por Leonardo, com a função sintática? Agente da passiva. Então, senhor Leonardo, o agente da passiva é sempre quem pratica a ação. Então, para você saber quem é o agente da passiva, você tem que ir na voz ativa e tirar o sujeito da oração. Eu tenho que ir sempre na voz ativa tirar o sujeito da oração? Eu tenho que tirar o sujeito da oração. Se eu não tirar o sujeito, saber quem é o sujeito simples ou sujeito composto, então quer dizer que eu tenho que ir na ativa tirar o sujeito antes de passar para a passiva? Preciso. Porque é esse sujeito que praticou a ação de comandar, de comprar, é esse sujeito que vai ser me chamado de agente da passiva. Na voz passiva analítica. Vamos, Léo, passar para a voz passiva sintética? Vamos lá. Vamos pegar o verbo comandar. Comanda-se a sala. Vai estar certo? Vamos de Léo. Ué, e por Leonardo? Não entra? Leonardo não vai entrar na voz passiva sintética. O Leonardo já está embutido aqui, ó. Pronome apassivador. Pronome
pessoal do caso oblíquo, terceira pessoa do singular, ele. Então, quem comanda a sala é ele. Ele quem? Leonardo. Então, comanda-se a sala. A gente já sabe que tem alguém comandando. Entendeu, Léo? Na voz passiva sintética, tanto o sujeito agente quanto o agente da passiva são retirados da oração. São substituídos, que é a mesma pessoa, tá? Com duas funções sintáticas diferentes. Por isso que eu botei são. Duas funções sintáticas diferentes. Sujeito agente, sujeito simples, Léo, e outra função sintática, agente da passiva. Então, preste atenção que tem uma questão dessa na prova. Comanda-se a sala. Aí você diz, mas quem comanda a sala? Para que eu chegasse na voz passiva sintética, eu passei pela voz passiva analítica. Que eu saí da voz ativa. Para ter voz passiva analítica, eu tenho que ter voz ativa. Para ter voz passiva sintética, eu tenho que ter voz passiva analítica. Uma precisa da outra. Então, quem comanda a sala é o Léo. O Léo está embutido no C. Por isso que eu vou chamar o C. Qual é a função sintática do C, Léo? Pronome apassivador. Por que pronome? Porque ele está substituindo o sujeito da oração. Ah, é isso? É. Por isso que é pronome apassivador. Porque ele está substituindo o sujeito da oração. Então, tem que prestar atenção se ele está praticando a ação em cima dele, para ser pronome reflexivo, ou se ele está praticando a ação em cima de algum lugar, alguma coisa, na sala. Então, não é pronome reflexivo. Então, na prova, tem opções igual ao trabalho. Pronome reflexivo, índice da indeterminação do sujeito, conjunção, pronome apassivador, 4 itens, para você marcar o certo. Então, você tem 4 itens para descobrir o C. Então, esse C que está aí, é Leonardo. Então, ele é um pronome apassivador. Todos os nomes que nós usamos como substituindo os nomes pelos pronomes, vocês já ouviram falar, que eu canso de falar, em elementos coesivos, para que haja coerência na redação. Para que haja coerência, eu não posso ficar repetindo Regina, 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 Regina na minha redação, nem nas minhas orações, isso vai ficar cansativo. Então, o leitor fica indignado. Estou cansado de ouvir só ler essa palavra. Torna-se um texto empobrecido, vamos dizer assim. Então, para isso, vocês aprenderam o pleonasmo, a figura de linguagem, pleonasmo, que é para substituir as palavras repetidas. E como é que você substitui? Usando o pleonasmo literário. Nós vamos substituir os nomes pelos nossos pronomes. Pelo ser, que corresponde à terceira pessoa. Pelo o, também, que corresponde, pronome pessoal do caso oblíquo, corresponde à terceira pessoa. Ele, pronome pessoal do caso reto, que corresponde à terceira pessoa. Seus. E assim vai. Para que eu não precise repetir o mesmo nome em todo o meu texto. Né? Torna-se a leitura empobrecida, cansativa. E aí é isso que a gente tem que trabalhar dentro de redação. É toda a parte de gramática. Então, comanda-se a sala. E eu sei quem está atrás do comando da sala, eu sei que é o Léo. Então, foi dito, por que a senhora sabe que é o Léo? Porque eu precisei ir na voz ativa, na voz passiva analítica, para chegar na voz passiva sintética, gente. Então, como é que eu vou chegar na sintética assim, sem analítica e sem... E da analítica, como é que eu vou chegar na analítica sem ativa? Eu preciso uma da outra. Então, Léo, o teu agente da passiva, o comandante da sala, não entra na voz passiva sintética. Ele entra, sim, através do pronome. O que eu quis dizer é que ele não entra na oração o nome. Por Leonardo, Leonardo, não vai entrar. Ele vai ser substituído, vou usar um pleonasmo, ele vai ser substituído pelo ser, que eu vou chamar de pronome apassivador. 9 e 5, já? Nossa aula termina 11, 9 e 10. Mas, e continuação? Hoje a gente vai ter
10:50. Bom, vamos lá. É que eu estou fazendo aqui só o horário das aulas. Olha só. Presta atenção. Então, Léo está substituído aqui, tá? Entendeu, Léo? Entendi. Léo? Entendi. Entendeu? Mas entendi. Mais alguma dúvida? Fala de novo, Léo. Abre o fone. Eu entendi mais ou menos, mas entendi. Então, você queria saber quem é o agente da passiva, não é isso? Não, eu queria saber se quando que usava o índice de indeterminação do sujeito e pronome passivador. Então, olha só, presta atenção que eu vou falar para você agora e para todos. O índice de indeterminação do sujeito só é usado com sujeito indeterminado. Quem você não sabe quem pratica a ação. Por exemplo, se eu der para você só, tá? Eu vou dar uma para você. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Só essa oração na prova. Vendeu-se. Vamos colocar só isso. Vendeu-se. Vamos colocar. Vamos colocar aqui. Vende alguma coisa. Vendeu-se. Não tá. Vendeu-se. Para a Regina. Vamos botar um objeto indireto aqui. Para a Regina. Vamos colocar... Vendeu-se para a Regina. Aí tem alguma coisa que você vendeu, você não falou. Mas eu não coloquei mais frase nenhuma, tá? Esquece as frases. Você só tem essa agora. Quem vendeu para a Regina? Você não tem voz ativa. Você não tem voz passiva. Você não tem voz passiva analítica, nem a voz passiva reflexiva. Você vai ficar só com essa frase. Então, você vai chamar ela de voz ativa. É ativa para você. Mas ela não tem voz passiva. Ativa porque você só tem ela. Tá? Você não tem nem objeto direto aí para chamar ela de voz. Mas eu vou dizer que está nativa porque foi a única frase que eu te dei. Não tem... Mesmo estando nativa, você não tem passiva, você não tem reflexiva, você não tem nada aí. Então, essa frase para você vai chamar de ativa porque você só tem ela. Agora, procura o sujeito da oração. Para a Regina, objeto indireto. Não tem nem sujeito paciente. E quem praticou a ação de vender, você sabe? Não. Se você não sabe quem pratica a ação, você não tem nem sujeito aí, sujeito paciente, você não tem nem a voz ativa dela, nem a passiva analítica, você não consegue nem passar. Vamos tentar passar para a voz passiva analítica? Se eu passar para a voz passiva analítica, eu vou dizer que esse C aí, que eu coloquei na oração, é pronome passivador. Se eu não passar para a voz passiva analítica, não conseguir, eu vou dizer que é índice de indeterminação do sujeito, ok? A índice de indeterminação do sujeito, ela só aparece com sujeito indeterminado. Você não sabe quem pratica a ação. Em voz nenhuma. Eu tenho que ter sempre minha voz ativa para que eu possa ter a passiva. Se eu não tenho ativa, eu não tenho passiva. Se eu não tenho passiva, eu também não tenho a sintética, passiva sintética. Também não tenho a analítica. A voz passiva se divide em duas, eu não vou ter nenhuma das duas. Eu não sei quem praticou a ação, eu não tenho sujeito agente. Quando eu botei comanda-se a sala, eu sei que esse ser é um pronome passivador. Porque eu sei que comanda a sala, porque eu vim desde a ativa com vocês. Eu sei que é o Léo. Então, eu sei quem pratica a ação. Se eu sei que é ele que pratica a ação, então eu vou levar ele também para a voz passiva analítica, como agente da passiva, mas eu não vou levar Léo para a voz passiva sintética. Como você não vai levar, professora? Eu vou levar um pronome significando quem? Léo. Então, o pronome apassivador, eu levei para a voz passiva sintética. Eu sei quem ele é. É o Leonardo. Agora, no momento em que eu não tenho a voz ativa, porque eu não tenho objeto direto ali, eu vou ter uma ativa qualquer. Vendeu-se para a Regina. Aí eu vou tentar descobrir quem foi que vendeu, não sei quem praticou a ação. E vendeu o que para a Regina, também não sei. Ficou tudo no ar. Então, para a Regina, objeto indireto.
Vendeu alguma coisa, ponto de interrogação. Para quem? Para Regina, objeto indireto. Não sei quem praticou a ação. Então, como é que eu vou dizer que esse se aí é pronome passivador? Não é, gente. Esse se não está significando ele ou ela. Tem que significar ele ou ela. O primeiro eu sei que é ele, que é o Léo. E o segundo, eu sei quem praticou a ação. O que ela vendeu, não sei se foi ele ou foi ela que vendeu. E não sei nem o que vendeu. Portanto, eu não sei quem pratica a ação. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Se eu tenho um sujeito indeterminado, eu não tenho pronome passivador, nem pronome reflexivo, e sim índice de indeterminação do sujeito. Não se esqueçam que o pronome reflexivo é no trabalho de vocês. O sujeito pratica e sofre a ação. Você, para não usar o nome dele, você coloca o se. Entendeu? Vocês colocam o se no lugar. Ah, tá, entendi. Então, quando não dá para passar para voz ativa, não, para voz passiva, sintética e analítica, então é índice de indeterminação do sujeito, né? Mas, Léo, presta atenção. Presta atenção. Você, para passar para a voz passiva, analítica e a sintética, eu tenho que ter objeto direto. Mas você pode ter o sujeito e ter o objeto indireto. Você só vai ter índice da indeterminação do sujeito se você souber, e se você não sabe quem pratica a ação. Se você souber quem pratica a ação, você não tem índice de indeterminação do sujeito. Porque o índice de indeterminação do sujeito, ele só aparece com o sujeito indeterminado. Você não sabe quem pratica a ação. Você sabe quem vendeu? Não. Você não tem nenhum objeto que foi vendido. Você vendeu, você praticou a ação, você praticou, alguém sofreu, que eu não sei quem é, você praticou a ação, e eu, sinceramente, não sei quem praticou. Ok? Gente, eu tenho que ir para a próxima aula, que agora é a aulinha de Paula. Mas olha só, Léo, tem mais revisão para a gente fazer orações e figuras. Por isso que vocês vão ter que prestar bastante atenção para pegar rapidinho. Porque eu tenho que ver a data da nossa prova, se já é semana que vem ou a outra. Se ainda for, ainda tudo bem, ainda tem mais dias de aula de revisão. É quinta agora. É quinta, então, tá vendo? Eu tenho que agora também pegar um pouquinho orações, tá? Vou interromper aqui. Ó, só vou pegar o que vai cair na prova, que eu estou fazendo revisão, é só ir corrigindo só a matéria de prova, tá? Bom, eu já interrompi aqui, eu tenho que interromper aqui. Juntem aí, ó, ainda tem mais uma aula para vocês. Juntem aí o que vocês mais têm dúvida, o pessoal de casa também, que eu tenho que entrar um pouquinho em orações e figuras, tá? Essa matéria vai cair na prova, o Léo já foi bem... Espero que tenha aprendido, né, Léo? Bom, vou interromper aqui, tá? Um beijinho para vocês. Vou ter que sair da aula, que eu tenho que ir lá para o outro link lá, já deixei até aqui, ó, a caixa da entrada aqui do 81. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau.